Hoje nós vamos falar sobre algo muito importante na vida de todos nós, né? Muitas vezes nós acreditamos que os abusos são geralmente físicos ou sexuais, né? Mas hoje eu venho trazer uma reflexão sobre os relacionamentos abusivos. Muitas vezes nós nos relacionamos de forma que traz algum abuso para nós. E quais são esses abusos? Então hoje eu vou aproveitar para conversar com vocês sobre quais são as formas de abuso que nós possamos sofrer em qualquer situação da nossa vida. E para que vocês possam identificar essas formas tão sutis na vida de vocês e poder transformar tudo isso que é dor em amor. Então, através das constelações familiares, dos conhecimentos sistêmicos, hoje esse assunto, relacionamento abusivo, vocês terão a oportunidade de vê-lo sobre uma nova ótica. Uma ótica que antes vocês poderiam não acreditar que existiria essa possibilidade. Então eu vou iniciar falando que os relacionamentos abusivos muitas vezes não estão ligados somente às agressões físicas, mas também às agressões emocionais. Quantas pessoas que passam por situações tão difíceis na sua vida, no dia a dia, e não percebem que estão sendo abusadas. Então, são várias formas, né? E a forma do abusador com o abusado é justamente dele impor um poder sobre outra pessoa. Então, o abusador, ele utiliza de algumas formas que ele vê que está disponível no abusado para poder exercer o seu poder. E dessa forma, o abusado passa por situações que muitas vezes ele não consegue se desvencilhar. Então hoje vou traçar todas essas formas tão sutis de abuso que qualquer um que possa estar assistindo esse vídeo ou vir assistir possa estar passando e ainda não identificou. Então quem vocês achar que é interessante enviar essa live, clica aí no aviãozinho para as pessoas terem acesso a essas informações que pode facilitar a vida delas e também de outras pessoas. É uma questão de utilidade pública, né? Então, é uma ação incorreta de alguém para alguém, né? Então, o abusador, ele aproveita alguma situação para fazer sofrer alguma situação para o abusado. Então, o que eu tenho para falar inicialmente é que são encontros de destinos, né, gente? Na visão sistêmica, o acaso também não existe. Existe, sim, uma grande engrenagem em que nós fazemos parte e essa engrenagem está tudo muito bem encaixado. Quando existe o abusado, existe o abusador por uma lei de atração, por uma lei que é muito mais forte que nós. E muitas vezes as pessoas que estão nessa situação falam: eu não tenho força para sair dessa relação. Eu me sinto muito impotente, algo me puxa. Existe uma força muito grande. E o que eu tenho para falar é que existe uma força muito grande. Existe uma força que está acima de nós. Está entrelaçando todos esses destinos que nós não sabemos quais foram dos nossos ancestrais. Então, quando eu falo com vocês que tanto o abusado quanto o abusador é encontro de destino, é porque algo no destino desse abusado, da pessoa que passa pelo abuso, existe alguém lá que foi excluído ou que não foi olhado com amor e que sofreu abuso. Então, uma pessoa por amor atualiza essa versão para transformar essa dor em amor. E para que as pessoas do clã, do sistema, possam olhar essa questão e ressignificar. Então, é uma atualização de alguma versão, de um amor ou de alguma situação que não foi olhada no momento que deveria ter sido olhada. E o abusador também cumpre um destino. Ele cumpre um destino porque todos os abusadores, se a gente for olhar no clã, eles são excluídos também.
né? As pessoas que exercem um poder sobre as outras, elas dentro do clã, elas também são excluídas. Então nós percebemos que é uma relação simétrica, é uma relação de espelho, onde o abusado procura o abusador. É muito forte, né? É muito forte eu falar de constelações, é muito forte eu falar sobre que o que nós vemos é apenas a ponta do iceberg, né? Quando nós ouvimos assuntos polêmicos e nós, por algum motivo, nos posicionamos, nós entramos numa conversa que nós não temos noção aonde e de quando. E o tempo a gente não consegue nem precisar que está aquele emaranhamento. Então, quando nós saímos dos julgamentos e começamos a entender que existem encontros de destinos, existem cura para o sistema, nós começamos a olhar para tudo que pode ser dor com amor, não julgando, porque nunca na nossa vida a gente começa a perceber que existem mais coisas, né? Existem coisas que nós desconhecemos. E nós, na nossa pequenez, que não damos nem conta da nossa vida, queremos entender a pontinha do iceberg da vida dos outros. Então, quando nós passamos por uma situação de abuso, seja ela qual for, físico ou emocional, nós estamos honrando. Quando eu falo honrar, nós estamos repetindo o destino porque foi dor, e mesmo que a gente não tenha conhecimento dessas pessoas do nosso sistema que passaram por isso, nós sentimos a vibração dessa energia. E aí nós sentimos uma necessidade de honrar, por amor, alguém que sofreu. Eu não sei se eu estou me tornando entendível, mas eu quero falar que quando algo no nosso sistema aponta alguma dor, nós inconscientemente, energeticamente, nós sentimos essa vibração de desequilíbrio e nós assimilamos essa energia para atualizarmos inconsciente uma nova versão dessa dor. Nós podemos fazer isso em forma de amor que vai para o amor que cura ou vai para o amor que adoece. Muitas vezes nós escolhemos o amor que adoece, né? E porque a nossa consciência é muito limitada na visão de toda a criação, né? Então, quando eu falo esse assunto com vocês, vocês começam a perceber que nós não somos tão livres, né? E que nós não sabemos de tudo. E aí a gente fica bem quietinho no nosso canto, porque a gente também não sabe se dentro do nosso sistema existe algo similar à dor do outro. Que muitas vezes nós partimos do princípio, a dor é do outro, ele que é abusado, ele que é o abusador, isso pouco me interessa. Mas quando a gente não conhece a nossa história, não temos consciência do que nós somos, né? O que nós sabemos é muito pouco do que dentro do que nós ignoramos, nós começamos a ficar bem quietinho no nosso canto. Porque muitas vezes nós também podemos ter essa teclinha aí, esse botãozinho do start, da dor do outro também tem no meu sistema. E daí nós começamos a vivenciar alguma situação parecida. Então, quando nós não nos conhecemos, nós não temos a consciência completa do que nós somos e nem do nosso sistema, nós tomamos o cuidado quando a gente olha para as questões dos outros. E um conselho, né? Se conselho fosse bom, eu daria, né? Eu não daria, eu mentia, né? É que nós tenhamos cuidado com tudo que nós olhamos, ouvimos. Porque nós cometemos muitas vezes erros ao julgarmos, né? E quanto mais nós vamos tendo consciência dessas questões que eu estou falando com vocês,
mais a gente entra no lugar silencioso. No lugar que a gente sabe que não dá conta, né? E aí a gente se cala, porque a nossa vida já é muita. Eu costumo dizer que se tem pessoas que dão conta da vida dos outros, é porque a vida dessa pessoa é muito pouca. A minha vida é muita coisa. A minha vida é uma coisa muito grande e com muito volume. Então eu não dou conta da vida dos outros. Então a gente, quando tem consciência que dentro de nós podem estar várias questões que estão lá adormecidas, está ligada ao nosso clã, nós começamos a ficar atentos e olhar para o outro com eu sinto muito. Eu sinto muito pelo seu destino. Eu sinto muito que tudo que você vive está dentro do seu sistema. Porque nós não somos tão livres. Nós estamos nessa grande teia e nós sentimos a vibração de tudo o que foi. E se a gente pensar em questão de tempo, tem muito mais tempo para trás do que para frente. Existem muito mais ancestrais do que descendentes. As famílias antes, elas eram enormes, né? E aí a gente pensa em ancestralidade, a gente vê a quantidade de gente que tem para trás. São muitas pessoas. Para frente, é um número bem reduzido, né? Que as pessoas cada vez mais estão tendo menos filhos. As famílias estão bem reduzidas. Então, como ignorar algo tão grande em nosso sistema? As pessoas que falam que as constelações não fazem sentido na vida delas, elas ignoram tudo o que foi do jeito que foi. E como ignorar tantas histórias tecidas, tanto na dor quanto no amor. Então hoje o nosso assunto é muito profundo, porque todas as nossas ligações, tanto de abusado quanto de abusador, está ligado a tudo isso que foi. E olhar para tudo o que foi de um jeito mais leve, a gente começa a desconectar, a desligar da dor e nos conectar com a força do amor de todos os que foram e resistiram aos abusos. E hoje, relacionamento abusivo tem muito a ver com coisas tão simples que nós não damos conta na nossa vida e nós não temos consciência que estamos sendo abusados. Quantas vezes cedemos às vontades do nosso parceiro, né? Quantas vezes deixamos de ser nós? Quantas vezes deixamos de fazer algo por nós? São reflexões, tá, gente? Porque eu, essa pessoa que sempre buscou, eu sempre me identifiquei com uma força muito grande em mim. E eu sempre busquei as minhas verdades. Eu sempre escolhi o meu caminho. Quem quis entrar no meu caminho comigo, ok. Mas quem quis me segurar, me deixou escapulir. Então, a gente tem que ter essa consciência que quando nós temos muito firme o nosso propósito, todas as pessoas que chegam até nós, se elas não contribuírem, elas não fazem parte do nosso caminho. Elas podem nos atrapalhar. Elas podem nos fazer... Já viu quando o carro fica com o freio de mão puxado e você está acelerando e depois que você vê que o freio de mão ficou puxado? É assim. É assim porque a gente vê a força que nós temos, que nós podemos ir mais, só que nós não conseguimos, porque algo nos prende. Quais são essas dinâmicas ocultas que nos prende ao abusador? Quais são as dinâmicas ocultas que me permite eu ser abusado? Então, é um estudo muito profundo, é um estudo longo,
eu vou trazer para vocês aqui hoje muitas reflexões, para vocês começarem a sentir aí aonde foi, ou então vocês se precaverem para que não aconteça na vida de vocês qualquer forma desses abusos, né? E muitas vezes nós percebemos esses sinais de abuso. Eu vou começar por um bem claro, né? O ciúme excessivo, né? A pessoa que tem o ciúme excessivo, ela quer exatamente que essa pessoa seja dela. Como assim, gente? É muito forte isso, como alguém quer que nós sejamos dele, se nós o tempo todo estamos lutando para nós sermos de nós. Porque quantas partes nossas ficaram espalhadas por aí, que a gente se perdeu. E como que uma pessoa com ciúme excessivo quer que a gente seja dela, se a gente ainda nem é nosso, né? Então, o ciúme excessivo, ele aponta para uma situação muito séria, né? Quando eu falo com vocês que quando existe um ciúme excessivo de posse, existe uma relação que a gente pode associar. Nós pertencemos mesmo aos nossos pais quando nós somos crianças. Quando nós nos tornamos adultas, nós não somos mais dos nossos pais. Nós traçamos o nosso caminho para sermos de nós. E aí nós começamos a observar como fazer esse caminho. Quando nós somos crianças, nós precisamos pertencer aos nossos pais. Então, qual é esse relacionamento abusivo que eu me sinto presa a um homem ou a uma mulher e eu fico nessa situação como se eu ainda fosse uma criança? Então, quando o abusado percebe que ele ainda está no domínio inconsciente de uma das relações dos pais, né? De sofrer essa pressão, porque os pais, eles fazem isso para que nós possamos nos amadurecer, aprender o caminho da vida. É um pertencer produtivo, né? Quando é criança. Mas quando a gente já é adulto, isso já não dá mais. São aquelas histórias que eu falo, né? Quando a gente conta a história de Chapeuzinho Vermelho para as crianças e elas acreditam, ok. Mas quando a gente cresce, não é qualquer historinha que a gente dá conta de acreditar. Então essa relação de eu dar o direito do outro me mandar, ele também me dá o direito de eu mandar. Então também existe algo nele que ele está em uma relação infantil. Ele está numa situação infantil. Ele está na criança dele. Então, tanto o que tem muito ciúme e quanto aquele que sofre essa pressão de ciúme está passando na mesma situação da criança ferida. Porque ambos se permitem ser pressionado e pressionar. Então, uma desses sinais de abuso a gente pode elencar como o ciúme excessivo, né? E muitas vezes nós observamos que nesse ciúme excessivo há uma traição. Quem tem muitos ciúmes acaba traindo, né? Porque já que eu possuo você, eu posso possuir qualquer pessoa. E inconsciente, esse homem procura a mãe, tá, gente? Homens que traem com muitas mulheres ou em sequências de mulheres, está procurando a mãe. Forte, né? Estão procurando a mãe. E aí, só que essa mãe não é mais aquela mãe eu criança. Era uma mãe imaginária, que ele imaginou que ela tinha que ter feito mais coisas do que ela dava conta de fazer. Porque a gente fica colocando rótulos nos nossos pais como se eles fossem super-heróis, mas eles são humanos.
E quanto mais os nossos pais são imperfeitos, mais nós temos chances. Porque nós identificamos que eles são imperfeitos e nós também somos. Então nós temos chance. Quando nós idealizamos os pais perfeitos, nós idealizamos algo que não existe. E aí nós julgamos os nossos pais. Nós entramos num lugar de decadência. Quando nós julgamos os nossos pais, nós imaginamos que nós merecíamos pais melhores. Só que está tudo certo. Todos nasceram com os pais certos. Nossa, mas meu pai poder... Ok, o mais importante os pais já deram, que é a vida. O resto, gente, é resto. O resto é a gente aproveitar que a gente está tendo a oportunidade de estar na vida. E aí a gente pega e faz algo bom com essa vida que chegou. Porque muitos não tiveram essa oportunidade de estar na vida. E nas constelações, quando nós constelamos e nós olhamos os abortos, nós temos a clareza de quantos que gostariam de estar aqui e não estão. Então a vida já é o suficiente. Ficar aí no mimimi reclamando de pai e mãe só vai fazer vocês perderem saúde e dinheiro. Algo essencial para essa vida aqui, essa realidade. E aí? Quando nós começamos a olhar para essas relações abusivas e começamos a nos conectar com algo grande, isso está repetindo na minha vida. O que eu posso fazer para tornar um pouquinho diferente? E quando nós começamos a ter consciência que pode haver uma mudança e que existe uma situação que eu tenho uma possível liberdade, uma pequena liberdade, nós começamos a entender que os nossos pais fizeram o melhor. Os nossos ancestrais fizeram o melhor. E aí agora é a nossa vez de um pouquinho mais livre tentar fazer mais um pouquinho melhor. Os filhos que julgam muito fazem muito pior do que os pais. Então, nós temos que ter a humildade de olhar com muito amor para os nossos pais. Porque os nossos pais são os pais certos para nós. Nós não sabemos tudo que eles passaram e daí a gente fica achando que eles poderiam ser melhores. A traição, então, aponta para um problema maior, né? Se eu não gosto ou não tenho interesse pela pessoa que eu estou, é aconselhável, né? Os adultos conversam. É aconselhável que eu chegue e falo para a pessoa que, muito obrigado pelo tempo que foi, mas eu sinto muito. O que eu sinto por você não é o tanto que eu pensava que era. E você corre risco se você ficar comigo, porque eu posso arrumar uma outra pessoa que seja uma pessoa que me atenda hoje. E aí quando vocês chegam a essa solução de uma forma adulta, respeitosa, as coisas têm chances de fluírem. Porque quem trai está tão na criança que faz igual criança. A criança, quando ela quebra algo, ela fica tão assustada que ela tenta esconder. As traições são assim. Quando nós quebramos o elo que nos liga, nós tentamos esconder. Mas quem consegue esconder algo? Ninguém consegue esconder algo. Quando a boca cala, o corpo manifesta algo. Então, até nas formas mais inconscientes, nós manifestamos algo que temos dentro de nós. Então, quando nós falamos de traição, nós falamos da nossa criança. Nós mostramos que há algo que precisa ser olhado. Quais foram as questões que te prenderam na primeira infância? O porquê da traição. Então, quando os adultos conversam, eles chegam a um acordo. Adultos. Quando adultos com crianças interiores feridas fazem
e finge que não fazem. Quando as crianças quebram alguma coisa, elas despistam e faz carinha que a gente percebe que fez alguma coisa. Quem é mãe aí percebe quando os filhos fazem alguma coisa. E aí nós começamos a olhar para esse ciúme excessivo, para olhar uma questão essencial. Aonde está essa força que busca ter poder em cima do outro? Aonde está algo que me traz a relação dos meus pais em relação a eu quando criança? Porque os pais têm esse poder sobre nós, quando criança, depois de adulto não. Então, aonde que eu fiquei presa? Então, esse é o primeiro sinal de abuso. E tanto o abusado quanto o abusador estão nessa postura infantil. Eles se perderam em algum lugar lá do passado. E, Renata, mas se existem relações na minha família também que tem muito a ver com as relações abusivas que eu vivi. É o que eu falei com vocês, né? Num sistema em que muitas ancestrais sofreram abuso e nossas ancestrais sofreram muito abuso, né? Se a gente olhar as histórias das mulheres para trás, todas as mulheres que nos antecederam sofreram demais, né? Se a gente for olhar nossa mãe, a nossa avó, a nossa bisavó, a nossa trisavó, a nossa tetravó. Então, quando nós olhamos para essas mulheres, nós conseguimos ver que se hoje eu vivo alguma situação de abuso, ela pode estar relacionada a algo do meu sistema. Se todas as minhas ancestrais sofreram algum abuso, eu, sofrendo hoje abuso, posso falar, nossa, é arrogância minha ser feliz com um homem, porque todas as minhas ancestrais sofreram. Isso inconsciente, tá, gente? Quando eu falo isso, não é com a mente que mente. Isso é uma energia que ressoa no sistema. Vocês não precisam ter conhecido ninguém lá atrás que sofreu abuso, né? Mas nós sentimos quando algo no sistema não está em equilíbrio, né? E esses abusos a gente sempre associa ao físico ou ao sexual, né? Quando a gente ouve falar a palavra abuso, a gente já pensa no físico, né, de apanhar, ou no sexual. Só que esses abusos são várias nuances que a gente nem percebe às vezes que está sendo abusado, né? E aí eu vou atrair pessoas, se eu tenho isso no meu sistema, eu vou atrair pessoas que reforcem mais isso ainda em mim. Então tem muitas pessoas que falam assim, nossa, eu saio de um relacionamento que eu estou sofrendo e vou para o outro que eu sofro mais ainda. Já viu quando vocês têm uma machucadinha aqui e aí tá bem vermelhinho, aí não vê uns mosquitinhos pequenininhos e fica posando? Não fica? Eles encontram a ferida porque quando não tem ferida, eles não vêm. Eles encontram porque eles sentem de longe que tem algo ali para eles pousarem e ficarem sugando. Assim somos nós. Quando as pessoas falam que atrai pessoas que abusam delas, elas têm esse chamativo na alma que atrai essas pessoas. São feridas da alma, são dores que existem energeticamente na alma. E aí, as repetições dos padrões, muitas vezes, estão relacionadas a essas dores dos sistemas. Porque muitas mulheres ancestrais nossas sofreram muito. E aí, hoje, nós temos a oportunidade de ter a consciência, principalmente através das constelações familiares, que para mim foi uma chave de libertação, porque eu comecei a olhar as minhas questões não de uma ótica limitada, mas eu comecei a olhar de uma ótica muito ampla. Eu comecei a olhar de longe, sem julgamento, entendendo que eu sou apenas
a pontinha do iceberg. E tudo que é grande e maior do que eu pode estar escondido. E aí nós começamos a olhar e falar assim, nossa, tem algo aqui que não tá legal na minha vida. Estão repetindo alguns padrões e isso não está sendo saudável, está me criando ansiedade, mal-estar, não estou feliz. E aí a gente começa a fazer as nossas buscas. Quando existe algum relacionamento abusivo, eu aconselho a vocês que quando terminar, vocês respirem. Porque a energia é tão forte que em seguida já contrata outro abusador. Entende? Então, vai se repetindo padrões atrás de padrões. Porque nós não somos tão livres. E aí nós que muitas vezes temos a nossa criança ferida, nós vamos buscando o nosso pai ou a nossa mãe nos nossos parceiros. E essa vontade de encontrar essa pessoa que nós tanto amamos, nós vamos terminando um, iniciando outro, terminando um, iniciando outro. Eu falo para vocês terem calma. Porque nós precisamos de um tempo para poder nos restabelecer, de ter consciência de tudo que foi e que eu não quero mais para mim. Muitas situações, quando sai de um relacionamento e entra em outro, não tem tempo disso. E aí o próximo pode ser pior do que o anterior. Entende? É muito forte essa live, gente. Ô, live boa é essa! É uma live de tomada de consciência. Porque nós estamos acostumados a achar que os abusos acontecem só em uma direção. Não. Hoje vou conversar com vocês, eles acontecem de todas as direções. Porque nós atraímos. Nós atraímos tudo o que não sabemos e o que nós sabemos de nós. Esse é o problema. Porque se nós atraíssemos só o que nós soubéssemos de nós, seria, filé, né? Mas nós atraímos justamente, principalmente, aquilo que foi difícil no sistema. E nós atraímos mais do mesmo. Olha só. E aí a gente vai de encontro com outra questão também que nós vemos nos sinais de abuso, né? A invasão de privacidade. As pessoas não podem utilizar celular. E é bom a gente ficar atento a isso. Não pode utilizar celular. Se eu sou um pai de família, minha filha fala que vai ter um concurso no final de semana e tem que estudar e eu estou promovendo uma festa, eu com o meu poder, eu vou ser agressivo com essa minha filha para ela participar. Isso é invasão de privacidade, porque eu estou invadindo o espaço dela. Ela que já é maior de idade, que já está traçando o futuro dela, escolhendo o destino dela, eu entro e falo, não, você vai descer e participar da festa. Tá vendo como é sutil os abusos? Isso é invasão de privacidade. Outra invasão de privacidade é quando a criança, o menino, tá brincando com as meninas e eles estão brincando sem maldade, porque a maldade é do adulto. E a mãe fica assim, menininho, vai brincar com a menininha, você vai virar menininha. Isso é invasão de privacidade. E as mães muitas vezes fazem isso. Isso é desrespeito. Tudo que gera um desrespeito é invasão, é abuso. E a gente acha que o abuso é só físico e sexual. Não, é principalmente psicológico. E aí tudo o que vai gerando essa falta de privacidade vai fazendo com que nós tornemos menos. A criança, por natureza, ela é agitada. E as mães, né, antigamente principalmente, batiam muito para as crianças ficarem quietas. Isso é abuso. É abuso. Porque isso é natural de criança. Adulto ser espalhafatoso, eu lembrei de mim, ser risonho, agitado, que faz muito volume,
é menos comum, não é? Porque a gente associa essas imagens à criança. Gente, eu fui falando, eu fui lembrando de mim. Eu sou assim. E a gente não pode perder essa natureza da gente ser isso. Porque como é bom a gente ser alegre, da gente ser espontâneo, ser verdadeiro. O mundo vai nos limitando tanto que a gente vai, às vezes, eu não, a gente tem que lutar contra isso. Às vezes a gente vai deixando de ser a gente. Eu fiz uma constelação que justamente a criança aos 10 anos apanhava por ser criança. E ela, a palavra que ela falava comigo era que ela era muito agitada, mas não é, criança é assim. E aí ela deixou de sorrir por conta dos pais. Porque quando ela foi crescendo, e como ela era muito alegre e muito agitada, ela ser desse jeito adulto podia irritar os pais. E para ela não aborrecer os pais, ela deixou de ser feliz. Ai, eu encho o olho d'água, porque isso é um abuso dos mais violentos. A gente deixar de ser quem a gente quer ser, sabe? A gente deixar as coisas mais puras que existem. Vocês veem as crianças como elas são. São verdadeiras, são espontâneas, são alegres, dá disparate, né? São livres, né? E aí a gente fica aqueles adultos engessados por tantos abusos que nós sofremos. Quantas vezes vocês queriam falar as coisas e os adultos falavam, aqui não é para vocês falar, só tem adulto. Faz favor, retire-se. Ou então, criança não sabe de nada, né? Ou então, fica quieto. Eu já te falei que você não sabe de nada? E aí, a gente vai crescendo assim. A gente não sabe de nada. E aí chega um tempo que a pessoa acredita que ela não sabe de nada. E aí ela vai pro trabalho mesmo sabendo tudo. A mãe dela falou tanto que ela não sabia de nada, que ela não sabe de nada. E aí a gente vai perdendo tempo, deixando de ser a gente, vai deixando de ser feliz. Os abusos estão nas partes mais sutis. Nas partes que nós gostaríamos muitas vezes de ter sido diferente. Porque foi justamente com as pessoas que nós mais amamos. E muitas vezes nós entramos nos julgamentos e tomamos aquilo como verdade. E deixamos de ser nós, né? Mães que falam com os filhos, que os filhos fazem tudo errado, elas estão profetizando um filho que vai fazer tudo errado. Porque quando ele fizer certo, ele vai falar assim, meu Deus do céu, será que tá certo mesmo? Ele vai ter a dúvida se ele tá fazendo certo. Porque a mãe dele, que conhece ele desde a barriga, fala o tempo todo que ele faz tudo errado. O patrão também vai falar, né? Que ele faz tudo errado. Então, dentro desses abusos, né? Já falei do ciúme excessivo, da invasão de privacidade, dos pais que falam essas crenças que limitam os filhos, isso é abuso. Eu venho falar também da desconfiança constante que gera conflito, né? Se eu, no meu relacionamento, eu não confio no meu parceiro, não existe relação. Porque a relação, ela é um elo. Se eu não tenho confiança, eu não tenho esse elo. Então, eu não estou me relacionando. Porque a gente só se entrega por inteiro. É quando a gente confia. E aí, quando não, o tempo todo existe uma desconfiança, não existe relacionamento. Existem travas e elos que nos prendem, muitas vezes, aos nossos modelos que nós tivemos na ancestralidade, de pessoas que mesmo sofrendo, estavam juntas, né? Mantinham-se juntas. E aí é um outro abuso que a gente sofre.
da pessoa que está com a gente, ou a gente está com alguém, a gente desconfiar o tempo todo da pessoa e ficar gerando conflitos. Gente, a pior coisa que existe é conflito, né? A vida por si só já é tanto, imagina a vida com conflitos. Então, quando isso acontece, é um abuso que acontece, porque o outro está na criança que não quer ir embora, e eu também estou na criança que não quero ir. Um não dispensa e o outro não quer ir. Tá vendo que as relações, quando nós falamos de constelações e falamos de emaranhamentos, nós falamos da primeira infância, né? É primordial a gente ficar atento a esses modelos que nós absorvemos até os nossos 7 anos, que definiram e moldaram a nossa personalidade. E aí muitas pessoas podem falar, ai, mas então não tem jeito. Claro que tem jeito. Só não tem jeito para a morte. Para o resto, a gente sempre dá um jeito, né? E hoje várias ferramentas fazem com que a gente tenha acesso a essas informações da nossa inconsciência, né? Quando eu falo inconsciência, gente, não é que vocês estão desmaiados, alheios à vida, não. Inconsciência é tudo aquilo que a gente sabe, mas que a gente escondeu lá dentro, porque foi tão difícil que a gente preferiu guardar, né? Aí a gente esconde, né? De vez em quando a gente lembra, ou então a gente não lembra, mas aparece. Inconsciência é isso, que muitas pessoas podem achar que inconsciência tá ligada à pessoa que está inconsciente, né? Não. O inconsciente é tudo isso que a gente escolhe esconder. E aí a gente vai tomando bordoada até a gente reconhecer que ele existe, mas ok, eu agora cresci, eu preciso ter atitude de adulto. Eu não posso mais ficar na minha criança. Eu tenho que me abastecer de algo que hoje me fortalece. Então, quando nós começamos a reconhecer esses abusos que acontecem na nossa vida, nós temos um pouquinho de chance. Então, se eu não confio no meu parceiro, eu não tenho como ter uma relação com ele, porque a todo momento eu vou gerar um conflito que vai tornar a minha vida bem difícil, e a vida do outro também. E isso pode estar relacionado a algum ancestral ou alguma situação do nosso sistema mesmo. E nós percebemos também que nessa dinâmica pode ter ocorrido dessa desconfiança um vínculo interrompido, né? Nas constelações a gente fala muito do vínculo interrompido, que ele tem a ver com algum momento em que nós fomos distanciados dos nossos pais. Por exemplo, quando a mãe fica internada e o filho fica na casa de parente, ou quando o filho fica internado e a mãe vai no hospital visitar e volta. Isso até os 7 anos, tá, gente? Ou quando o bebê é prematuro, a mãe só vai para amamentar naquele horário e vai embora, e a criança fica na incubadora. Isso é vínculo interrompido. Quando a mãe morre muito nova, isso é vínculo interrompido, né? Porque quebra um vínculo muito forte, que é o vínculo do amor. Então, essa estrutura de vínculo interrompido tem ligação com uma ausência dentro de nós. Uma ausência. E essa ausência, ela só é preenchida com os pais. Aí vocês podem falar, mas e se os pais já morreram? Então, através das constelações nós conseguimos incluir até os que já morreram, tá, gente? O que eu tô falando não é nada sobrenatural. É porque a gente consegue falar as palavras de cura para essas pessoas e nós conseguimos libertar essa energia que às vezes a gente ficou preso aos nossos pais e a gente precisa ser liberado, né? Então, nessa situação de vínculo interrompido, dessa ausência, tudo o que me falta, eu começo a procurar no mundo. E o mundo não vai me dar as moedas que eu procuro. Porque essas moedas que eu procuro, somente os nossos pais podem dar.
E aí a gente procura no trabalho, a gente procura nos relacionamentos, até os trabalhos muitas vezes são abusivos. Existem amizades abusivas. Quantas pessoas que têm amigos a troca de dinheiro, né? Enquanto eu tô bem, eu tenho muitos amigos. Aí se eu tiver sem dinheiro, os amigos afastam. Isso é uma relação abusiva. Quando eu preciso dar algo que não está em mim, dentro de mim, para dar. Eu preciso recorrer à moeda. E aí eu acabo comprando. Quais foram as relações dos ancestrais que compravam sentimentos? Quais são essas questões que hoje eu repito nos meus relacionamentos para que eu possa ter um marido ou um namorado ou uma pessoa comigo, eu tenho que pagar. Quando eu falo pagar, gente, não é questão de gigolô, não. E nem de garoto de programa, não. Eu falo em questão de pagar mesmo. Quantas vezes nós escolhemos parceiros que nós temos que sustentar para tê-los? Isso é uma relação abusiva, né? E quais são essas relações que existem hoje na minha vida que têm relação ao meu sistema? Quais foram os meus ancestrais que também tiveram que pagar por amor? Nossa, forte, né? O que os meus ancestrais se organizaram para ter dentro do amor algo que a gente conquista pelo que a gente é. Então todas essas relações nossas, seja ela no trabalho, tem trabalho que a gente se desgasta tanto, que a gente perde tanta saúde, que o salário é quase para pagar os tratamentos de saúde. Isso é uma relação abusiva de trabalho. Porque o trabalho, ele é para dignificar, me possibilitar ter algo que contribua para a minha vida, para eu ter uma vida leve, uma vida feliz, uma vida saudável. Se o meu trabalho está me ocasionando problemas de saúde, situações que eu tenha que pagar por esse trabalho, que é muito comum hoje as pessoas estarem trabalhando e estarem gastando muito dinheiro com saúde, ou aliás, com doenças, né? Isso é um relacionamento abusivo no trabalho. Quais são as relações que eu tenho no meu modelo de sistema que me ocasiona eu ser abusada no meu trabalho, no meu relacionamento, com as minhas amizades? Entende? É muito forte, né? Vai mandando aviãozinho aí, gente, para quem vocês acham que deveriam assistir essa live. Essa live é um presente de coração que eu estou fazendo hoje, porque ela me tocou profundamente. Porque o que eu estou trazendo é um outro enfoque. É um enfoque totalmente ligado a algo que nós não percebemos. Que relacionamentos são esses que nós mantemos, que nós temos que pagar para ter eles, né? Então esses abusos estão ligados muitas vezes a nossa vivência até os 7 anos ou aos nossos ancestrais que viveram modelos parecidos. E a ausência faz com que nós projetamos nos nossos parceiros os nossos pais e as nossas mães. Então, os homens vão projetar nas suas mulheres a mãe que ele idealizou, né? Esse vínculo que às vezes foi rompido com a mãe. Aí vocês vão falar assim, não, mas na minha vida não teve vínculo interrompido. Ô, gente, é tão sutil que eu já falei em outras lives aqui. A diferença de idade entre eu e a minha irmã mais nova e a chegada dela na minha casa fez com que acontecesse um vínculo interrompido entre eu e a minha mãe. E nem a minha mãe deu conta e nem eu dei conta. Eu só fui dar conta nas constelações familiares. Porque na minha criança ferida, quando a minha irmã chega mais nova, a minha mãe deixou de me amar, porque minha irmã nasceu com uma otite aguda. E aí minha mãe teve que se dedicar muito tempo a ela. E eu tinha 5 anos de mamata.
Então eu tinha 5 anos achando que eu era a cocada, a dona da cocada preta. E aí, na minha criança ferida, a minha mãe deixou de me amar. E as constelações me possibilitou eu ver o que foi na época e eu consegui ressignificar essa dor que eu tinha em amor. E aí vocês vão falar assim, como que é a sua relação com sua mãe? A minha relação com a minha mãe é maravilhosa. A minha mãe é minha amiga. E eu nunca desconfiaria que eu tinha esse julgamento. Eu julguei a minha mãe, como se ela não me amasse. Então, são tão... a linha é tão tênue, sabe? São coisas tão simples, mas coisas tão profundas, que quando nós somos crianças, nós fazemos isso, nós julgamos nossos pais. E eu, assim, eu sou a filha mais próxima da minha mãe, eu sempre estou com a minha mãe, aonde que eu vou viajar eu levo a minha mãe. E aí quem ia falar que tinha vínculo interrompido? E aí a gente corre riscos de fazer várias coisas no mundo, igual eu já citei em várias lives, para a gente se tornar visível para os nossos pais. A escolha das nossas profissões, né? Que eu escolhi minha profissão igual da minha mãe, por amor a ela, né? Nasceu minha irmã mais nova, mas mãe, eu faço igualzinha a senhora. São tão sutis, sabe, gente? É uma coisa tão simples, é uma coisa tão... que a gente fica presa e a gente não percebe. E aí eu percebi aos meus 40 anos. Eu tinha 5, tinha passado só 35 anos. Então, o que eu venho fazer sempre aqui nas minhas lives é fazer com que vocês, quando perceberem que existe algo que vocês não estão sendo a totalidade de vocês, que vocês comecem a olhar para isso, para vocês se curarem, para vocês terem um pouquinho de liberdade. Porque nós amamos tanto os nossos pais que nós permitimos também que os nossos relacionamentos tenham muito a ver no formato que nós vimos os nossos pais se relacionarem, né? A mãe que bate muito no filho, esse filho provavelmente ele tem todas as possibilidades de ser um abusador, porque todas as vezes que ele vê as mulheres, ele vai ter vontade de bater, porque a mulher que ele mais amou só bateu nele. Então, entende quando eu falo? As constelações, olha, é muito forte. E aí a gente vê o agressor como vítima também. O abusador, na verdade, ele é vítima. Vítima das circunstâncias da vida dele. E aí, esse abusador, que apanhou muito, todas as vezes que ele tiver contato com as mulheres, ele não vai perder a oportunidade também de bater. A vida, nossa, ao olhar das constelações, a vida fica muito simples. Eu não sei, depois vocês poderiam colocar aí nos comentários o que as constelações têm feito na vida de vocês, quando vocês me ouvem ou quando vocês ouvem alguém falando das constelações. As constelações fazem com que nós saímos do julgamento. E sair do julgamento é nos tornar um pouquinho mais leve, sabe? A vida fica muito leve. E aí a gente tem uma pequena liberdade da gente poder fazer algo bom para nós e para as pessoas. E aí, como eu, na minha pequenez, vou ouvir tantas coisas e não vou compartilhar, né? Então, a forma que eu encontrei de retribuir o tanto que as constelações fez bem para mim foi eu fazer as lives, porque eu faço com que as pessoas tenham acesso a algo que possa aliviar a alma dela, né? E aí fica um pouquinho mais leve a vida. Outra questão também que a gente vê os sinais de abuso é na pressão sexual. Quantas mulheres que não querem fazer alguma coisa na cama e fazem
porque senão vai perder o parceiro. Quantas mulheres se sujeitam a ter relação com mais mulheres ou com mais homens na mesma cama, porque se ela não fizer, ela vai perder esse homem. Então, a pressão sexual, ela é uma dos sinais de abuso. Porque quando você faz algo que você não quer em prol dos outros, você deixa de fazer algo por você, né? E hoje a gente ouve muito isso no sagrado feminino, né? Que pelo sagrado feminino, todas nós que fazemos sexo, mesmo não querendo, nós sofremos abusos. Haja abuso, hein? Então, são coisas tão simples, mas coisas que vão contra a nossa vontade, né? Então, a gente ter esse olhar que a pressão sexual é também um abuso, nós falamos o seguinte: não, desse jeito que você quer mais gente na cama, eu não quero. Ah, mas você vai me perder porque eu só gosto de mulher que gosta disso, 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 né? E hoje em dia, com o mundo virtual, as mulheres dos vídeos fazem malabares no ato sexual. E aí, o parceiro acha que aquilo lá é real e quer que a parceira faça aquilo, né? Então, com esse mundo virtual, que antes era revista, era só as mulheres paradas na foto. Então, né? Favorecia muito a nossa logística. Mas hoje, esse mundo virtual cria as imagens na cabeça dos homens como se tudo aquilo fosse natural de uma mulher, né? Não estou falando que nós não devemos fazer muitas coisas, né? Não estou falando isso. Eu estou falando que os vídeos, eles mentem, né? E com isso, os homens acham que tudo que está no vídeo é verdade, que a mulher dele tem que fazer e tem que arrumar aquela quantidade de mulher ou aquela quantidade de homem para fazer. Isso é pressão sexual. Mesmo que não tenha muitas mulheres nem muitos homens, mas tudo que você faz sexualmente para segurar alguma pessoa é abuso. É abuso. Porque você não está fazendo porque você quer. Você está fazendo porque tem alguém que existe um poder em cima de você. Isso é abuso. A falta de respeito. A falta de respeito no sentido das escolhas, né? A pessoa conhece você, você é de uma religião, ok. Depois que casa, a pessoa quer que você mude de religião. Você fala com a pessoa que, olha a minha ideia, a pessoa só trata com desdém. Não dá cabedal, não dá moral para você. Tudo que você faz ou escolhe é insignificante. Só o que ela faz é bom. Só ela é poderosa. Você é muito fraco. As suas ideias não correspondem aos fatos, né? Então, isso é outro sinal de abuso. Quando as pessoas não respeitam os seus pontos de vista, as suas opiniões, a sua vivência, né? Então, outro sinal de abuso também são as proibições demasiadas, né? Você não vai usar essa roupa. Não, você não vai trabalhar, você vai cuidar da nossa casa. Não, você não vai sair com essas amigas. As amigas não são boas para você. Eu adoro sair com as amigas, adoro. Essa pandemia, eu sinto falta dos encontros, porque é muito bom. Sabe por que é bom? Porque quando eu estou com as minhas amigas, eu posso ser eu, né? Então eu me desconecto da mãe, da mulher, da professora, da terapeuta, e aí eu vou ser amiga, né? E aí quando eu volto mais forte, porque eu saí de uma unidade e fui para uma individualidade, né? Eu saio. E aí eu posso ter meu ponto de vista, os meus gostos, né? Então, isso é um abuso quando as pessoas proíbem. Sem contar as irritações, os xingamentos, né?
as questões que as pessoas fazem vocês passar vergonha perto dos outros. Então, gente, eu vim trazer para vocês sobre os abusos hoje. É um assunto que tem muitas coisas, né? Mas é isso que eu tenho para falar com vocês. Um beijo.